Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namne Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshunyavadi Paschacha Deshatarine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribô, que sejamos inspirados hoje a mais uma aula, né? E como sempre dizemos, a repetição de um fato espiritual, ele é necessário para que lembremos da nossa condição real de ser nesse mundo, por que estamos nesse mundo, qual o arranjo que Deus está fazendo, como devemos nos situar em consciência através dessa forma humana. Então a gente vai falar hoje sobre, né, esse servir a Deus. Krishna, Bhagavad Gita, se você vai servir alguém ou a Deus, você tem que entender quem é Deus. Então se você vai servir a Deus, logicamente, né, você vai servir a Krishna. Essa é a essência do Bhagavad Gita, onde o próprio Deus se apresenta como o Senhor Krishna e pede amavelmente para que nos situemos como partes integrantes dele nesse processo chamado serviço devocional. Tá? Então, serviço devocional não significa assim, simplesmente servir a Krishna por algum motivo. Você não está servindo a Deus por uma condição, pode-se dizer assim. Tá? Esse servir a Deus, ele tem que ser um amor imotivado. Você faz aquilo porque você entende que é assim eternamente. Tá? Não pode fazer disso uma condição. Porque aqui estamos falando em termos de amor, né, na plataforma absoluta. Então, o serviço devocional é o quê? É essa ocupação natural do nosso espírito na eternidade de ser. Se você compreender isso, que você é um espírito, que você é eterno, que sua atividade natural é servir a Krishna, né? Naquilo que se chama o serviço devocional, você compreendeu tudo aquilo que você tem que fazer por aqui. Compreende? Porque nós somos o quê? Servos, né? Somos energias de Deus. E essa energia que nós somos, ela existe para servir ao energético. Se nós compreendemos que somos partes de Deus, que somos Deus em ação na forma de energia, e que Krishna, Deus, é o energético, compreendemos então que a energia tem que servir ao energético. Esse modelo, né, unitivo de consciência que nós temos que absorver em nossa vida. Tá? Então, somos servos porque somos a energias de Deus. E a energia existe para servir o energético. E aí, esse energético, né, como a gente fala, ele é revelado como o Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Você só pode adorar nesse processo de Bhakti Yoga, né, uma pessoa. Você não pode amar uma energia impessoal. Essa energia impessoal existe, mas o processo da Bhakti Yoga é dirigido, né, nessa união entre a energia e o energético através do laço do amor espiritual. Então, servir a Krishna é a nossa atividade natural. O que é natural? Aquilo que existe por si mesmo na condição perfeita de ser.
Então, o natural do espírito é que ele serve, né, o Espírito Supremo. Se você for naturalmente um servo de Deus nesse mundo, você vai estar situado em sua posição perfeita, eterna. Isso não é difícil de se compreender. Isso é revelado no Bhagavad Gita por Deus, o Senhor Krishna. Então, quando nós não vivemos em serviço devocional, completamente integrados com Deus, seja nesse mundo material, seja no mundo espiritual, então tudo que fazemos, tudo que pensamos, sentimos, é uma grande ilusão. Tudo é ilusão, se você não está vivendo nessa posição de serviço devocional como servo amoroso de Deus. E por isso viemos, né, estamos vindo aqui nesse espaço e repetindo, para que a pessoa possa compreender de um jeito simples essa proposta, né? Deus no Bhagavad Gita simplesmente fala: Arjuna, você é uma energia minha, você é meu servo, então renda-se a mim. Pensa sempre em mim. Estabeleça esse laço amoroso de pensar e sentir comigo para que a sua vida se torne perfeita. E aí as pessoas não fazem isso e ficam reclamando, né, da vida, e por que tem que acontecer isso dessa forma ou daquela outra forma, esquecendo-se que a vida é muito simples. Você se rende a Deus e segue o fluxo divino da existência, na paz interna, na felicidade de ser, na gratidão. Compreende? Então, essa simples compreensão, né, deveria nos fazer tomar a atitude imediata de mudar as nossas vidas, nesse exato momento que eu estou falando aqui com você. Porque no aspecto transcendental da nossa existência, não existe o tempo. Não é que, assim, eu vou viver a vida material, aí vai chegar um tempo que eu vou me render a Deus. Esse tempo, né, psicológico é o que vai fazendo a continuidade das reencarnações. E você não precisa disso, você tem que se libertar disso. Então, imediatamente você muda a sua atitude, né, de permanecer servindo à energia ilusória. Você está mergulhada na energia ilusória e não está aceitando essa oportunidade de se render a Deus conforme ele explica no Bhagavad Gita. Krishna fala: se você se rende a mim, imediatamente você vai transcender a energia material, os modos da natureza material, Maya, a ilusão. Temos que nos perguntar, por que não tomamos logo a atitude de viver conscientes nesse fluxo divino que acontece aqui agora? Nós nunca deixamos de estar em contato com Deus. E essa atitude de servir a Deus é a condição que vai nos libertar dessa matrix. Então, o Senhor Krishna, lá no Bhagavad Gita, no capítulo 11, como estamos aqui repetindo, né, sempre, nós só podemos conhecê-lo de fato como essa pessoa absoluta, o Senhor Krishna, de fato, né, reconhecer mesmo de fato, através do serviço devocional. Esse reconhecimento, esse entrar em contato com Deus face a face, não é no campo físico. Apesar de Arjuna ter entrado em contato com o Senhor Krishna, né, aqui na Batalha de Kurukshetra, como a gente estuda no Bhagavad Gita, na verdade esse encontro real acontece na alma. Krishna, ele só pode ser compreendido e revelado para o espírito.
E para que o espírito, né, possa se destacar no cenário consciente, você tem que se render a Deus e praticar o serviço devocional, ou seja, se situar na sua posição real de ser. Porque senão você vai ficar especulando o tempo todo. Ah, eu não sei se Krishna é Deus, se não é. Então temos que nos render. Tá? Então, temos que ter essa naturalidade de ser, de viver em Krishna. Tá? Você tem que fazer isso, né, imediatamente. Porque é natural estar ocupado na consciência de Krishna. Isso é o natural. Todo o resto, onde você está servindo a energia da ilusão, é artificial. Não é natural. É ilusório. Tá? Então, a naturalidade de ser e de viver nele. Temos que nos ocupar na consciência de Krishna, porque isso é o natural. Manifestando essa energia de Deus em nosso coração, onde estamos sempre, né, pensando em Krishna, no seu nome, nos seus passatempos, qualidades e tudo mais. Isso se chama Krishna Katha. Você está ocupado nos tópicos relacionados a Deus, que é o ser no qual você está devotando o seu serviço, a sua entrega. Se você está se entregando a Deus, se rendendo a Ele, você tem que viver pensando nele. Isso se chama Krishna Katha. E isso é a alma do serviço devocional, onde você vai despertando cada vez mais a sua consciência de Krishna, de tal modo que vai chegar uma hora que você vai viver num fluxo divino nesse mundo material ou no mundo espiritual, face a face com ele. Tá? Então, você vai ficar face a face com Krishna dentro do seu coração, aqui, né, nessa forma humana, e vai estar face a face com Krishna no mundo espiritual, quando você abandonar essa forma humana, qualificado dentro desse serviço, para retornar à sua condição original, natural, que é viver em amor a Deus na circunstância ou na potência espiritual de Deus, que se chama, né, o mundo Vaikunta, o mundo espiritual. Então é isso que o Senhor Krishna, né, através do seu Chaitanya Mahaprabhu, que era ele mesmo, está exemplificando como devemos viver nessa consciência, né, adequada e rendida a Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, que é o avatar, né, a ser adorado, cultivado nessa era de Kali Yuga, é Krishna, diretamente mostrando para nós, exemplificando o que é esse serviço devocional. Por isso devemos estudar a escritura, né, chamada Chaitanya Charitamrita, que mostra a vida do Senhor Chaitanya, e aí a gente vai realizar como se comporta, né, uma alma nesse mundo que tem essa devoção pura por Krishna. Isso é maravilhoso, né? O próprio Deus fazendo, né, o papel, executando um passatempo nesse mundo como um devoto de Deus. Se você estuda a vida do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, essa é a forma, né, mais incrível de você compreender o que é esse estágio puro de devoção por Deus, onde a pessoa fica embriagada de amor, né? Vai chegar a um estágio de pureza que você simplesmente vai ficar assim numa conexão tão amável com Deus que nada mais vai ter importância na sua vida. Krishna vai cuidar pessoalmente do seu devoto puro nesse mundo, porque através desse amor, né,
a pessoa atinge, né, os patamares mais assim, relevantes de existência. Certo? Então, o que acontece, vamos ver aqui, é que essa é a instrução a ser, né, absorvida nessa aula, nessa reflexão, tá? Então, lembra sempre, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna vindo nessa era de Kali Yuga exemplificar como nós devemos viver nesse mundo para atingir essa perfeição da consciência. Se você é um devoto de Krishna ou um aspirante a ser devoto de Krishna, a coisa mais essencial é isso que eu estou falando aqui para vocês. Não é questão de ritual, de fazer práticas, né, meditativas, mas simplesmente você entender que enquanto você não assumir a posição de servo amoroso de Deus nesse mundo, que equivale a amar a Deus, né, sobre todas as coisas, a sua vida não vai fluir. Você só vai ficar obtendo um corpo atrás do outro. Temos que nos libertar dessa matrix. Temos que conhecer a verdade que sustenta toda a energia material e espiritual. E essa verdade se chama, né, Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então temos que compreender que quando nós servimos a Krishna, Krishna também nos serve. Compreende? É um troca, né? Uma troca amorosa, incondicionada, infinita. Quanto mais você serve a Krishna com esse sentimento amoroso, mais Krishna serve a você também com esse sentimento amoroso. E nessa, vamos dizer assim, competição de amor, Krishna vai te servir muito mais. Então, o amor pelo amor é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Quanto mais você tem amor a Deus, mais o seu aspecto ananda, de bem-aventurança, de felicidade, de paz, de inteligência, se manifesta no seu coração. Inteligência, amor, felicidade, bem-aventurança, consciência, tudo isso é energia de Deus. É a energia de Deus que está sendo passada para você. E quanto mais você se rende a Deus, mais você fica qualificado nessas vibrações, né, que representam estados internos de ser. Compreende? Então, porque não podemos, né, fazer nada neste mundo, tá? Não podemos fazer nada deste mundo sem que a potência ou a energia de Deus nos seja concedida por Krishna. Até para servir ao próprio Krishna, você tem que ter a potência emprestada de Krishna para atuar naquilo que você é eternamente em relação a ele. O próprio processo de serviço devocional é mantido na sua vida por Deus que está no seu coração. É Krishna que está te dando o serviço, né? Krishna nos serve nos dando o serviço. Esse serviço que muito bem explicamos aqui, a representação de Srimati Radharani, tá? Então, você tem que entender isso, que não podemos fazer nada nesse mundo sem que a potência ou a energia de Deus nos seja concedida por Krishna. Você não pode fazer nada nesse mundo com esse corpo físico, um corpo mental ou emocional, sem que Krishna
dê essa potência para você. Quanto mais você serve a Krishna, mais você transcende e começa a trabalhar com as energias divinas. Então, servir a Krishna nesse mundo é ativar essa energia da opulência, que é representada por Lakshmi Devi. A opulência, você está destinado a ter a opulência nesse mundo e no mundo material. Isso aí também é um fato normal para quem está rendido a Krishna, simplesmente porque quando você serve a Krishna, a Vishnu, a opulência de Deus se manifesta na sua vida. É isso que temos que entender, o casal, né? Lakshmi, Vishnu, que está situado em nosso coração. No serviço devocional, você está ativando essa opulência de Deus. Está ativando também o amor puro de Deus, que é simbolizado por Srimati Radharani. E Krishna, ele está sempre junto com Srimati Radharani, com o amor puro dele mesmo. E quando você ativa esse amor no seu coração, você ativou a potência de Deus na forma de Srimati Radharani, onde Krishna vai se sentir cada vez mais atraído pelo devoto que faz isso. Krishna é sempre atraído por Srimati Radharani. Krishna é sempre atraído pelo amor puro a Deus, que é personificado por Radharani em cada coração, né, em cada espírito, em cada energia que realmente resolve se render a seus pés de lótus. Então o Senhor Krishna nos estabelece nessa chamada, né, fartura material e espiritual. Fartura de Deus não significa dinheiro. O dinheiro é uma consequência, pode estar incluído nisso. Mas fartura de Deus significa esse movimento interno de alegria, de gratidão, de bem-aventurança, de paz, de amor, de harmonia, de viver, né, assim, completamente, né, plenamente consciente do que é a vida, de onde você está indo. Essa comunhão com Deus no seu coração é a maior fortuna. Compreende? É a maior fortuna. Temos que pensar isso, tá? Enquanto estivermos, né, nesse caminho onde nos situamos na consciência de Krishna. A partir do momento que você se rende aos pés de lótus de Krishna e você entende que Krishna é a origem de tudo, que tudo emana dele, que ele é a fonte suprema de todos os mundos espirituais e materiais, e que ele está no seu coração como o Senhor Vishnu, e você se rende a ele, imediatamente você se torna, né, um herdeiro de Deus. A fartura de Deus se manifesta para você. A opulência, desde que você se mantenha nessa conexão com o divino. Você só pode celebrar a vida quando você entende o que é a vida e de onde essa vida vem. E você é a vida de Deus, sendo manifestada, né, energeticamente nesse mundo, através da potência de Deus, que é a sua fonte. Por isso que dizemos, né, nós somos partes integrantes de Krishna. Você é Krishna em ação nesse mundo como energia. E Krishna é a fonte, né, que permite o movimento através da sua potência como o energético. Ficou claro isso? Então, todo o Bhagavad Gita, né, quando a gente vai lá, estuda, não de um modo intelectual, né, mas de um modo que você lê com a intuição, com essa percepção que eu falei agora, que você é um servo de Deus, você compreende sua posição. Então, todo o Bhagavad Gita é esse tratado de convencimento, né?
Krishna tentando nos convencer. Imagina, o próprio Deus vem e tenta nos convencer a nos estabelecermos nesse serviço devocional a Ele, ao Senhor Krishna. Do capítulo 7 do Bhagavad Gita ao capítulo 12, são os capítulos direcionados para a Bhakti Yoga. A yoga onde aprendemos a amar a Deus nessa posição de serviço devocional, onde nos posicionamos como servos eternos, amorosos de Krishna. Tá? Então, o Senhor Krishna, naturalmente, é o orador perfeito desse processo. Por isso ele vem a esse mundo material e estabelece a realidade da nossa posição. Né? O Bhagavad Gita é a revelação da nossa alma. Temos que nos vestir, né, com os versos do Bhagavad Gita para nos posicionarmos nesse mundo. Mas como as pessoas, nós mesmos, né, não temos essa profundidade de entendimento, ainda estamos assim muito afetados pelos modos da paixão e da ignorância, tá? Estamos o quê? Atrelados ao orgulho do falso ego. Por causa dessas coisas, não tomamos assim, essa decisão imediata, né? De caminhar nessa escola planeta Terra com o coração direcionado pelo impulso divino que nos habita. Krishna, no nosso coração, na forma do Senhor Vishnu, está sempre tentando se revelar para nós, nos impulsionando a tomar uma atitude através da inteligência, onde consigamos compreender isso que estamos falando aqui. Esse é o serviço de Krishna. Estabelecer essa necessidade da alma de se relacionar com aquilo que é superior, com Deus. E aqui Krishna está se revelando diretamente como Deus no Bhagavad Gita. Tá? Mas as pessoas estão simplesmente desperdiçando as suas condições originais, naturais de servo de Deus, porque elas estão influenciadas através do falso ego, né, se identificando com esse corpo material, sendo influenciadas pelos modos inferiores da natureza, que criam essa dinâmica da existência, daquilo que se chama Maya, ou Matrix, onde você está querendo, né, conquistar o mundo através desse falso eu, e também você está ficando enlouquecido, se degradando, perdendo completamente a referência espiritual. Então, esse é o modo da ignorância, um modo onde as luzes estão apagadas. Então, tem que sentir no seu coração que quando você se move em direção a Deus, automaticamente Deus se move na sua direção. Apesar de Deus já estar o tempo todo presente, esperando que você, pelo seu livre-arbítrio, tome essa atitude de se situar no serviço a Ele. Enquanto você não viver na sua posição natural, você vai estar sofrendo, vai estar com sentimento de vazio, com uma insatisfação, frustrado. Não importa como seja a sua vida material, se você tem bom karma, mau karma, se você está no mundo celeste. Não importa, importa que se você não estiver nessa posição natural, você vai estar insatisfeito em qualquer lugar dentro dessa existência material. Temos que saber disso. E imediatamente tomar uma decisão séria, né?
e ao mesmo tempo divertida, né? Porque estar com Deus é divertido, você celebra a vida, você tem um sentimento feliz o tempo todo. E aí Krishna vem no mundo, aqui no Bhagavad Gita, fala no Bhagavad Gita sobre essa existência espiritual, chamada Vaikuntha Loka, Dhamma. Né? Vaikuntha quer dizer sem ansiedade. Loka é planeta ou local, o lugar sem ansiedade. Esse mundo material aqui é um lugar de ansiedade e lamentação, porque é um mundo onde acontece no tempo psicológico, na mente, né? Na ilusão da mente. E Vaikuntha Loka Dhamma é o mundo que acontece na realidade do espírito. E como você é o espírito, esse mundo Vaikuntha Loka pode ser atingido também enquanto você está aqui nessa forma humana, desde que você aceite essa posição de se render à suprema personalidade de Deus. Então, Vaikuntha Loka é o quê? É o mundo da potência interna de Krishna, que é essa potência espiritual, transcendental. E esse mundo material é também uma potência de Deus, Krishna manifesta, mas é chamada potência externa, que é uma potência mais do nível mental. E essa mente que está te iludindo, né, como uma inimiga, porque a mente também pode ser amiga, você pode usar para realizar Deus, mas no momento você esqueceu da sua posição como servo eterno de Deus, e a sua mente está fazendo você se identificar como um corpo, e nesse corpo material, essa forma humana, você está tentando simplesmente desfrutar o mundo ao máximo, ou então você está vivendo completamente esquecido, triste, insatisfeito, sempre reclamando, sempre cocriando as negatividades e problemas na sua vida. Temos que acordar, né? Imediatamente. Temos que despertar essa potência interna de Vaikuntha em nosso coração. Vrindavana, o mundo de Krishna. Tudo revelado, né? Bhagavatam revela tudo isso nos passatempos de Krishna, como é o local onde Krishna manifesta os seus passatempos. E isso tudo é um conhecimento absoluto. Inicialmente você não vai entender o que é Krishna, os passatempos de Krishna, porém, quando você se rende a Krishna, naturalmente, no seu aspecto superior ao intelecto, você começa a compreender, porque você é parte de Krishna. Então não adianta tentar entender isso, mas você tem que inicialmente aceitar isso com fé. E nesse mundo estão acontecendo também os passatempos de Krishna na atmosfera ilusória. Tudo faz parte, tudo é legal, é interessante quando você tem esse conhecimento, né, superior. Então, lá em Vaikuntha Loka, que é essa potência, né, interna de Krishna, lá a energia do serviço devocional, sob essa tutela do amor puro, é a energia ou vibração que rege tudo perfeitamente. Na potência interna de Krishna, todas as relações são feitas com um corpo espiritual que não é diferente daquilo que você é, onde tudo acontece perfeitamente, nessa vibração chamada amor puro. Aqui nesse mundo material, você está querendo servir a Krishna com um falso ego, com a mente. Não é assim que funciona. Você tem que se render a Krishna para que seu espírito se manifeste no seu coração de uma forma vívida e você compreenda tudo isso que eu estou falando aqui. De modo que tudo que temos que fazer inicialmente é rendermos o nosso coração e a nossa mentalidade para Krishna, nos situando assim no serviço devocional.
compreendendo que todas as outras designações ou características que possamos dar para nós são temporárias, ilusórias, impermanentes. A nossa posição sempre real que temos que assumir aqui, agora, nessa forma humana, e é por isso que estamos aqui, nessa forma humana de vida, que é um presente de Deus, né, que já vem carregado com essa inteligência maravilhosa, dada por Ele também, é nos posicionarmos como servos eternos de Krishna. Tá? Então, no mundo espiritual é assim, tudo é a potência interna de Deus, tudo que constitui o mundo espiritual é a vibração desse amor puro por Krishna. E Srimati Radharani, né, quando a gente vê aquela figurinha de Krishna com Radha, né, ela representa essa personificação do serviço devocional. Amor puro significa serviço devocional. Então, logo você desperte o amor por Deus, imediatamente o seu serviço devocional começa. E vai chegar uma fase chamada, né, prema, que é a fase onde você vai estar vibrando em amor puro e o seu serviço devocional vai ser puro. Por isso que se chama os devotos puros de Krishna, que estão nessa fase de serviço devocional mais elevada, que frutificou através do cultivo, né, da semente da árvore devocional. Você, eu, todo mundo vamos, né, chegar inevitavelmente em alguma encarnação que vamos ter mais consciência e vamos nos render a Krishna. Não só aqui nesse planeta Terra, mas também existem muitos planetas de dimensões superiores que têm que fazer esse trabalho também, já que Krishna é Deus e todo mundo é um servo eterno amoroso dele. Entendeu? Então, Srimati Radharani é essa personificação do amor puro, do serviço devocional. E por isso a gente vê que Krishna, ele é enlouquecido por Srimati Radharani. Krishna, ele só quer saber de ficar com a energia do amor puro dele, porque essa energia do amor puro é a felicidade pura, a felicidade suprema. Krishna é sempre feliz, né? Na verdade, Krishna é a felicidade suprema. É a felicidade suprema. E essa felicidade suprema é Srimati Radharani, por isso que ele está sempre com ela, né? Essa energia que está presente no nosso coração também quando manifestamos o amor a Deus. Srimati Radharani quer levar todo mundo de volta para Krishna. O amor de Deus não é possessivo, é um amor expansivo. Temos que adorar, né, o casal Radha Krishna, entendendo esse simbolismo supremo do amor puro, onde esse casal se relaciona amorosamente nas florestas de Vrindavana, onde todos os seres, né, de Krishna Loka, de Vrindavana, participam, estimulam, fazem arranjos para que esse casal seja cada vez mais feliz nesse encontro e também na separação. E quando isso acontece, todo o mundo espiritual desfruta. Quanto mais Krishna faz os passatempos com Srimati Radharani, isso significa que todo mundo no mundo espiritual está recebendo os benefícios desse encontro com Krishna e Radharani e também, né, as energias advindas da separação. Quando Krishna está sentindo saudades de Radharani e quando Radharani está sentindo saudades de Krishna, isso é até mais poderoso do que o encontro. É isso que Chaitanya Mahaprabhu veio nos ensinar, que a separação é mais poderosa do que a união, porque no plano absoluto não existe isso de estar separado, estar junto, né? Quando você está separado de Krishna, é quando você está mais unido com Krishna.
no mundo espiritual. E aqui também serve, né, esse exemplo. Então, Krishna está enlouquecido por Srimati Radharani e essa encarnação de Sri Chaitanya Mahaprabhu dentro de uma profundidade disso que falamos aqui, é exatamente esse desejo de Krishna de querer entender esse amor ao máximo. Então, Krishna está enlouquecido, ele se tornou Srimati Radharani para se fundir nessa energia de amor dele. Esse é o segredo da encarnação, é o segredo confidencial da encarnação do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E a missão de Chaitanya Mahaprabhu foi trazer para nós esse processo, né, de cantar o santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nos mostrando que através do recitar desses santos nomes está presente tudo aquilo que representa Krishna, Radharani, Vrindavana, Baladeva, todo o prazer de Deus, tudo está situado nesses nomes. Por isso que quando um devoto puro, ele está cantando o santo nome de Deus em pleno serviço devocional, nessa posição eterna, esse amor, essa alegria, essa felicidade, sempre são expansivas ao infinito. Krishna está sempre se expandindo, né, através de suas energias, através do seu amor, através de Srimati Radharani, e nós estamos dentro desse fluxo da potência interna de Deus. Só que agora, na energia material, na potência externa de Deus, esquecemos isso, dessa relação entre Krishna e Radharani, né, do mundo espiritual, e aí nos identificamos com uma matéria limitadora, né, crenças limitantes, dogmas, e perdemos a consciência de Krishna. Então é muito importante, né, estar estudando aí o Srimad Bhagavatam, que conta, né, os passatempos do Senhor Krishna, para você sempre lembrar de Deus, né? Então, esse amor, né, que Chaitanya Mahaprabhu, que Krishna quer experimentar, parece ser maior do que o próprio Ser Supremo, porque se Deus se atrai pelo seu próprio amor, significa que esse amor é maior do que Deus. Um plano, né, absoluto de entendimento. Por isso que se diz que Deus é amor. Esse amor que Deus se atrai é Ele mesmo. Então, Krishna ele está se fundindo o tempo todo nesse amor, e nesse amor também, como Krishna e Radharani, ele está experimentando passatempos absolutos que são inconcebíveis no momento para devotos que ainda estejam iniciando a consciência, né, de Krishna, que está se estabelecendo nesse movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então temos que nos perguntar, né, por que você está aqui nesse mundo atual? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa forma humana? Simplesmente para aprender a amar a Deus acima de tudo. Para despertar esse amor, né, progressivamente. Você tem que semear esse amor, né, inicialmente no seu coração, com essa fé, Srada, e você vai desenvolvendo essa planta do serviço devocional até o nível de prema, do amor puro por Deus. Até esse nível de qualificação, onde após o abandono dessa forma física, você volta para a dimensão original do seu ser, que é um servo eterno na potência interna de Deus, naquilo que se chama, né, o verdadeiro mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma, onde o centro dessa existência espiritual é Krishna Loka, o planeta de Krishna. Tudo está sendo originado por Krishna e pelo planeta de Krishna, que tudo é Krishna mesmo. Então você tem que aprender a amar a Deus acima de tudo.
E para despertar esse amor, como a gente está falando aqui, progressivamente, né, em alguma encarnação você vai ter que começar isso. Então, se você já está sabendo disso agora, por que não começar hoje? Entra em contato, né, com o Bhagavad Gita, com pessoas que possam te orientar de uma forma mais simples. Então, para despertar, né, progressivamente esse amor, você tem que seguir o quê? O caminho do serviço devocional. É isso que Krishna está falando no Bhagavad Gita. E também cantar os santos nomes do Senhor, que é o processo que Krishna deixou para essa era de Kali Yuga, essa era que é conturbada demais espiritualmente. Uma era muito assim demoníaca, né? Nesse sentido que as pessoas não estão interessadas no amor puro por Deus, mas simplesmente no amor, assim, que nem é amor, né? No interesse, né? Pelo divino. Devoto puro, ele nem quer que Deus assim, lhe traga nada, ele só está preocupado em servir a Deus. Servir a Deus é o maior néctar, é a maior riqueza, é a maior fortuna. Serviço devocional. O dia que vocês entenderem isso com mais profundidade, vocês vão ficar muito gratos, né, em seu coração. Então tem que servir, fazer o serviço devocional, cantar o santo nome e se associar com seres que estão nesse processo, né, para compartilhar realizações, humores específicos. E isso vai nos purificando até que os arranjos divinos sejam feitos em nossa vida para que Krishna possa se revelar a nós face a face. Desse jeito, assim, misterioso, né, que não é misterioso para o espírito, mas que só pertence a ele. Krishna tem um jeito de se revelar para nós. Depende do jeito que estamos nos configurando em relação a ele, em qual humor específico. Não se preocupe com isso. Krishna vai fazer o arranjo para que você tenha essa posição de estar face a face com ele, assim como ele estava com Arjuna, dentro do arranjo que ele quiser. Tá? Então vai ser, como eu falei, uma posição espiritual nesse encontro com Deus, tá? Então esse contato é feito diretamente na nossa natureza espiritual. E para você ter esse contato espiritual com Deus, você tem que estar situado no seu espírito. E o seu espírito é um servo eterno amoroso de Deus. Quem é Deus? Krishna. A partir do momento que você começa a viver em amor a Deus, em serviço nesse mundo, você vai se posicionando cada vez mais na sua consciência espiritual, e essa consciência espiritual vai dar a abertura ao seu coração, onde a revelação de Deus vai acontecer proporcionalmente à sua entrega a Deus. É isso que o Krishna está falando no Bhagavad Gita. Deus ele não pode nunca se revelar a você através da mente ou do falso ego. Então, se as pessoas hesitam ou ficam especulando sobre essa rendição a Krishna, deixa para depois, né? Deixa para depois é o falso ego. Na consciência espiritual só existe o aqui e agora. Aí você recebe essa informação sobre Krishna, sobre o Bhagavad Gita, mas você fala assim, não, deixa para depois, que agora tem muitas coisas para fazer. Isso é o modo da paixão. Ou então a pessoa fala assim, não, antes de Krishna tem isso aqui. Isso é o modo da ignorância. Você rejeita, né? Você é uma alma rebelde. Krishna vindo a esse mundo, falando tão amorosamente, e você deixa para depois. Na vida passada, você deixou para depois, e agora você está nessa vida de novo, está recebendo conhecimento e vai deixar para depois. Aí depois você vai encarnar, né? Vai obter outro corpo ilusório,
vai se identificar com o corpo, que é como viver um sonho, aí depois você vai falar, não, mas depois eu me rendo a Deus, depois eu me situo na minha posição real e eterna. Essa é a ilusão, isso é o ridículo da nossa tomada de decisão, né? De hesitação, de especulação sobre a rendição a Krishna. Quando você faz isso, você passa a servir a Maya, a energia ilusória do Senhor, porque já que você é um servo eterno de Deus, você pode servir Ele na concepção verdadeira, como Krishna, ou servir a Ele na concepção ilusória, que é chamada Maya. Então você só pode sair de Maya quando você serve ao casal, né? Radha Krishna. Simples entender isso. É uma tomada de posição espiritual. Se você entende que servir a Maya, a ilusão, é também assim, servir a Krishna, só que sem essa consciência de Krishna, você compreendeu. Mas se você serve a Maya, o resultado é frustração, é ilusão, é sofrimento, é miséria, é ansiedade, lamentação, usar indevidamente a sua vida para se degradar de alguma maneira. Então, sem essa consciência, né, que estamos falando aqui, de entendimento, o nosso serviço se transforma somente em interesse de falso ego e luxúria. Você quer estar com Krishna para desfrutar o mundo material, ou você está com Krishna por um interesse qualquer. Não tem devoção, não tem serviço, não tem amor, não tem coração. A sua história com Krishna se torna mental, dentro do reino de Maya, né? Então você tem que saber se render verdadeiramente a Krishna, tá? Senão não vai ser consciência de amor, mas de interesse, de luxúria. Luxúria é o contrário do amor a Deus. A luxúria é o amor de Deus se expressando nesse desfrute e rendição a Maya. E amor a Deus é o desejo de dar prazer a Deus. Essa luxúria a Deus é o seu desejo de desfrutar de Deus. E o desejo, o desfrute de Deus acontece através do seu prazer, né, de servir a Deus. Compreende? Então, esse serviço a Maya, como a gente falou, o falso ego, que está revestido de luxúria, é o que está dando continuidade encarnatória nas experiências chamadas imperfeitas deste mundo. Se você não se estabelece na posição em que você vai se libertar desse mundo, você simplesmente está se estabelecendo na continuidade do falso ego em várias outras formas. E é isso que Krishna quer que você se liberte. Por isso ele fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, me adore, para sair dessa confusão, dessa maia, desse mundo onde prazeres e sofrimentos são temporários, mas o espírito não sofre, né, com isso, assim, através da mente. Então é isso que temos que saber, assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, simplificada. Se nós somos eternos servos do Senhor, temos que aprender a servi-lo com amor. Pronto. Se você compreendeu isso, então isso é tudo. Isso é tudo que temos que fazer. Isso é tudo que Krishna está falando no Bhagavad Gita. Apesar de, né, várias instruções, para cada pessoa assimilar que isso é tudo que ele está falando. Cada capítulo do Bhagavad Gita é destinado a um determinado tipo de pessoa que tem uma mentalidade mais
Gyani, né, de conhecimento, outro que é mais da história do karma, outros que gostam mais de ficar fazendo sacrifícios, rituais. Então, Krishna ele vai falando assim para todo mundo e no final ele simplesmente fala, mas se você é um servo eterno, amoroso meu, então você tem que me servir com amor. E quando você serve Krishna com amor, Krishna serve a você com amor infinito. E nessa comunhão, você sente a realidade, a felicidade de tudo, né? Então, não é questão de fé cega, eu tenho que servir Deus, é uma questão é a questão de posicionamento na eternidade, no aqui e agora. Em cada momento se oculta o eterno. Então você tem que ir se situar nesse eterno, que é Krishna. Tá? Então, se posicionar naquilo em que você é eterno como servo de Deus, no aqui e agora, além dessas especulações, né, relativas e temporais dessa forma humana que você está. Essa forma humana, ela quer manipular os pensamentos e sentimentos para tentar desvendar a realidade divina. Isso é impossível. Você não é essa forma humana, você é a parte de Deus. Você tem que conceber as coisas situado no espírito que você é, para você ter o entendimento real. Por isso que o início, né, do serviço devocional, você fica ouvindo sobre Krishna, e isso tudo vai purificando a sua mente. E nessa purificação da mente, ela vai se tornar sua amiga, porque ela vai fazer um pacto com a sua inteligência, que é o seu corpo de luz, né? De intuição. E aí Krishna vai se revelando para você, naturalmente. Não tem que ter essa ansiedade, né? Cantei 2 voltas de japa, mas Krishna não se revelou para mim. Não é assim que funciona. A rendição é incondicionada. Não tem interesse. Não está cantando o santo nome para atingir nada. Você está cantando o santo nome porque o santo nome é Krishna. E se você vai cantando nessa sabedoria, nesse sentimento amoroso, naturalmente o santo nome que é Krishna vai se revelar para você. Compreende? Então esse amor a Deus, proveniente do serviço devocional, da rendição, ele se transforma em quê? Em luz de compaixão. Desse modo, né, que nos tornamos queridos ao Senhor Krishna quando nessa realização da alma e nesta situação do espírito tentamos expandir esse movimento de Sri Krishna, de Sri Chaitanya, né, no coração de todas as pessoas. Por isso viemos aqui nesse espaço, internet, nessa tecnologia, estamos falando sobre a verdadeira natureza da alma, do espírito, das coisas relacionadas a Deus, que são reveladas pelo próprio Deus. Ninguém está aqui inventando nada, né? Então, se você tem que pretender ser querido por Deus, porque Deus já é querido por todo mundo. Esse querer, né, significa que você está anunciando a manifestação da potência transcendental do Senhor Krishna no seu coração, para que você se torne um instrumento agradável, feliz nesse mundo para expandir essa consciência de Krishna, na qual você vive e que você está realizado, e que vai se realizando expansivamente no plano eterno de ser. Compreende? Então, é isso que temos que fazer. Como o senhor Nityananda, né? Lá no Panchatattva tem Chaitanya, tem Nityananda. E Nityananda é a potência do mestre espiritual. Mestre espiritual significa aquele que está servindo a toda a humanidade
nessa posição de expandir a mensagem do Senhor Krishna, do Santo Nome. Então, nos passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, que é a origem de todos os gurus, mestres espirituais, ele simplesmente ia de casa em casa pedindo para que as pessoas cantassem o Mahamantra Hare Krishna. O Senhor Chaitanya, né, o próprio Krishna falou a Nityananda, que representa todos os mestres espirituais, simplesmente vão e peçam para as pessoas para se renderem aos pés de lótus de Krishna e cantarem o seu santo nome. É isso que temos que fazer. Precisamos salvar o mundo, simplesmente levar a mensagem que é a solução definitiva para as pessoas que querem sair dessa matrix. Ou viver nessa matrix completamente conscientes de quem são, de quem é Deus, de estar vivendo na comunhão perfeita com Deus, enquanto, né, permanece aqui nessa forma humana, que é uma forma maravilhosa quando usada com esse entendimento que estamos falando aqui. A forma humana é a expressão da sua mente. Se você expressa essa forma humana com a sua mente consciente de Krishna, então essa forma humana ela se torna espiritualizada. Por isso que quando vemos um devoto puro, ele não tem uma forma material, ele tem uma forma espiritual. Só que os seus sentidos não podem perceber isso. A forma de um devoto puro, né? Seja materialmente uma pessoa até feinha, baixinha, ou que você acha que tem que ser, né, um espírito da grandeza de Deus, quando você olha assim, mas você não está vendo a alma, o espírito, a comunhão com Deus. Esses olhos, né, só de ver uma alma pura, só quando você se torna também um devoto puro. Só um devoto puro pode reconhecer outro devoto puro. Então temos que ter esse nível de vibração, né? Então o Senhor Nityananda, que é a expansão de Krishna, chamada Balarama, né? Lá no mundo espiritual, na sua expansão original, ele está fazendo isso. Baladeva, né? A força espiritual, a potência de Deus. E Nityananda é isso, é Nitya, né? É eterno, Ananda, a bem-aventurança eterna de Deus se manifesta nesse conjunto de levar a informação do serviço devocional para todo mundo, nessa condição de mestrado, né? Todo mundo é um mestre espiritual, só tem que desenvolver a sementinha do serviço devocional no coração, e quando você atinge esse nível de prema, você se torna, né, um bom instrumento de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu. Então temos que, sim, anunciar às pessoas sobre o sacrifício sagrado da alma que desperta o amor por Deus. E esse processo do Santo Nome, principalmente nessa Kali Yuga. Santo Nome é o processo mais simples e fácil de se executar nessa era onde as pessoas não têm tempo para estudar, para meditar. Tudo aqui é muito modo da ignorância. Kali Yuga e paixão também, né? Mais ignorância. Então esse santo nome é o próprio Krishna presente na vibração sonora transcendental e nessas facilidades da auto-realização espiritual. Eu espero que vocês tenham apreciado, que vocês meditem muito sobre essas palavras, né? A simplicidade, né, de que tudo foi falado aqui. E é assim que temos que fazer. Temos que fazer o nosso papel, né? É como se fosse um jogo de quebra-cabeça, né? Onde você é uma pecinha específica que tem que caber ali para formar o conjunto total. Então todo mundo falando sobre Krishna quando realiza essa presença de Deus,
E através desse amor é o movimento onde a gente vai pegando uma outra pecinha que está em algum lugar e vai colocando, né, no jogo de quebra-cabeças, no caso aí quebra-corações, para atingir a perfeição da nossa situação aqui nesse mundo material. Então cante e seja feliz, realize Deus nessa vida mesmo, né? E mantenha o bom humor sempre, celebre a vida com Deus, fique sempre em gratidão, porque imagina, agora você recebeu esse conhecimento, você entendeu tudo. Uma simples palestra como essa aqui, você entendeu tudo, e agora só depende de você tomar uma atitude de entender que só existe o aqui e agora, e que aqui e agora tudo é a manifestação de Vishnu, tudo é a manifestação de Krishna, você é uma energia de Krishna, e Krishna está agindo através de você. Você é Krishna em expressão no seu mundo material, recordando, né, despertando esse amor no nível de intensidade cada vez maior, que se chama amor puro, prema, e estando em posse, vamos dizer assim, espiritual, desse amor que é seu, que é natural, você se qualifica para ir para a potência interna de Deus, vai conta louca, dama, né, a morada de Deus com a potência espiritual, e você sai, né, da potência interna de Deus, e você sai daqui desse mundo que é a potência externa de Deus, que é mais como uma escola para você aprender a despertar o amor a Deus. Depois que você entrou nesse contato íntimo com Deus, agora, aqui, agora, no seu coração, porque você se dirigiu para Deus, naturalmente vão começar os arranjos na sua vida, os mistérios, né, de acordo com o que Krishna quer, até que você volte definitivamente para o lar original, que é onde Krishna no Bhagavad Gita está falando. Essa minha morada não é iluminada pelo sol, pela lua, pela eletricidade, pelo fogo, né? Essa morada é simplesmente o meu brilho da potência interna, onde Srimati Radharani faz esse encontro de unicidade de corações amorosos em relação a Krishna, e Krishna também troca esse amor, né, naturalmente com nós que somos energias potencializadas por Deus. É como se Krishna estivesse se relacionando com ele mesmo através de nós. E essa é a bem-aventurança que aumenta expansivamente. Ok? Então, deixo um beijo no coração de todos vocês. Estamos aqui, ó, encerrando a palestra com 1h08. 1h08 é o número sagrado, né? 108. Beijo no coração, fiquem sempre com Deus. Levem a sério a vida espiritual. Está tudo perfeito, tudo maravilhoso quando estamos com Krishna. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração. Haribo!